Gatilhos mentais. Só lembrando que este assunto faz parte do nosso contexto maior de comunicação e oratória, mais diretamente também dentro do curso Copywriting, ou você pode fazer o curso autônomo. E no Gatilhos Mentais de hoje, o nosso bate-papo é sobre compromisso e coerência. Vamos ver como este tópico é importante, mas eu vou fazer uma análise maior. Eu vou explicar para vocês o que é dissonância cognitiva. Lembrando que dissonância cognitiva não é um gatilho, ok? Gatilho mesmo, dentre vários que nós já temos estudado, o compromisso e coerência, sim, é um gatilho, mas para a gente ter um entendimento melhor, principalmente você que é copywriter, que faz o copywriting, eu vou dar uma dica me valendo da psicanálise, da neurociência, e aí você vai entender o que é realmente esse gatilho e como é que, psicologicamente, em termos de psicanálise, ele trabalha na mente do seu cliente, do seu comprador, seu aluno e assim por diante. Então, vamos lá? Vamos abordar o que é dissonância cognitiva e aí sim nós vamos aplicar aí, explicar o gatilho de compromisso e coerência. E eu vou dar uma dica sobre leitura corporal, só para a gente ter uma ideia de como é que esse gatilho funciona. Tudo bem, professor Calazans? Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Eu preciso sempre explicar, né, que os gatilhos, eles não operam isoladamente. Normalmente, nós temos a teia, eles se entrelaçam. E aqui, repito, eu vou entrelaçar o gatilho do compromisso e coerência com um tópico muito interessante, que é a dissonância cognitiva. Depois eu vou fazer um comentário sobre outros gatilhos a apresentar, ou conforme você mesmo já está aprendendo, já temos visto vários gatilhos, aí eu queria que você já começasse a trabalhar no sentido de relacionar esse gatilho do compromisso e coerência, ele se relaciona com qual gatilho? E aí a gente vai trabalhando e entendendo melhor. Vamos entender o que é dissonância cognitiva. E aí sim, nós vamos entender como é que esse gatilho opera na mente do nosso interlocutor. Para isto, eu vou fazer uma análise levando em consideração a ciência da psicologia, da psicanálise, da neurociência. Não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo que eu falar tem uma abordagem nessas três áreas aí. Então, o que é dissonância cognitiva? Normalmente, as pessoas normais vão operar dentro de uma harmonia. Elas tendem a equilibrar as suas crenças, os seus valores e realizar um comportamento de acordo com esta crença. Eu vou explicar melhor através de exemplo. Então, vamos lá? O que é, antes de falar de dissonância cognitiva? A dissonância é a diferença entre duas coisas que nós vamos já falar. Então, normalmente, as pessoas procuram a harmonia entre o que ela crê e o que ela faz, o que ela pratica. Então, harmonia entre a sua crença, harmonia entre os seus valores e o seu comportamento. Então, ela procura, para manter-se em equilíbrio, ela procura agir, ela procura ter uma conduta de acordo com a sua crença, de acordo com os seus valores, de acordo com aquilo que ela acredita. Então, crença, poderia aqui equiparar a valores, e comportamento, eu vou equiparar aqui a conduta. Então, vamos lá? Para que haja uma harmonia, para que ela fique tranquila, ela vai ter que equilibrar. Eu creio nisso e vou me comportar de acordo com esta crença. Tá? Quando há falta de harmonia, aí nós começamos a ter problemas. Em princípio, há um desconforto. Tá? E esse desconforto pode evoluir para uma
ansiedade e até mesmo tensão. Então, falta de harmonia traz desconforto. E a pessoa vai procurar equilibrar. Então, vamos lá. Eu creio em uma determinada crença, eu tenho uma determinada crença e vou agir. E vou me comportar de acordo com aquela crença para que haja um equilíbrio. Havendo um equilíbrio, eu creio em uma coisa, mas haja em desacordo com essa crença, eu vou tentar justificar. Então, quando as pessoas apresentam um desequilíbrio, uma diferença entre a sua crença, entre os seus valores e o que ela pratica, ela vai apresentar um desequilíbrio que pode progredir por uma ansiedade, tensão, desconforto, e ela vai tentar explicar por intermédio de mecanismo de defesa, que nós não vamos falar sobre isso. Um exemplo aqui, um atleta fumante ou um atleta que tem uma dieta nada saudável. Não vou dizer que é certo, Calazans, está errado, está certo, a questão não é certo ou errado. Então, um atleta, vamos equiparar aqui, vamos colocar aqui um atleta de alto rendimento, um atleta profissional. Espera-se que um atleta de alto rendimento profissional não fume. Se ele tiver essa conduta, claro que haverá prejuízo no seu rendimento. Então, nós temos um desequilíbrio, algo incoerente. Então, havendo esse desequilíbrio, essa incoerência, se nós abordarmos, ele vai tentar explicar e vai tentar apresentar um mecanismo que defenda esse desequilíbrio, esta incoerência. Então, vamos lá? Repito, está certo ou está errado, a questão não é essa. Mas um atleta profissional, um atleta de alto rendimento, que fume ou tem uma dieta nada saudável ou outros comportamentos nada saudáveis, está faltando com a coerência. Não é coerente isto. Tá? E aí ele vai tentar justificar. Então, vamos lá? Quando uma pessoa tem uma crença, quando uma pessoa tem um valor e ela age em desacordo com essa crença, com esse valor, ela procura apresentar um mecanismo de defesa, que pode ser uma justificativa. E a gente percebe, se tratando de psicanálise, que muitas dessas justificativas são, na realidade, desculpas esfarrapadas, que não justificam. Então, o que é justificativa? Justificativa é algo que justifique, que possa justificar, algo que se torna justo. Então, eu tenho uma balança, né? Lembra que um exemplo, um símbolo da justiça é a balança. Então, eu tenho uma balança que está desequilibrada e eu quero justificar. E a gente precisa entender que, muitas vezes, são explicações que não justificam. Tá? E aí a gente vê justificativa ou racionalização. Ele começa a racionalizar. Inclusive, nós temos um curso de comunicação oratória. Dentro desse curso de comunicação oratória, nós temos um módulo que chama mecanismos de defesa. E ali eu explico melhor. Mas ele tenta, de uma forma nada justificável, na realidade, justificar o injustificável, ou começa a racionalizar, ou apresenta outros argumentos. Tá? Meu avô fumou até os 100 anos. Já viu isso? Olha, se o teu avô fumou até os 100 anos, o que tem a ver isso contigo? Lembrando que mecanismos de defesa, muitas vezes, apresentam um desequilíbrio. Então, eu sei se a pessoa está mentindo, eu sei se a pessoa está falando a verdade, por várias ações da pessoa. Leitura corporal e assim por diante. Uma das análises que nós fazemos é o que ela fala. E, às vezes, o que ela fala em nada justifica. Percebe-se que tem alguma coisa, tem algum desequilíbrio aí. E, muitas vezes, apresenta uma justificativa. Eu estou dando aqui um exemplo esdrúxulo, mas é o que acontece muitas vezes. Tá? Sou negador de imposto. Todo mundo sonega, eu também vou sonegar. Tá? Então, esta a gente vê muitas vezes na área jurídica
a pessoa sendo processada por algum crime, às vezes, como este, né? Sonegou imposto, e elas, perante juiz ou durante o processo, apresentam justificativas que não tem nada de justificativo. Então, ela sabe que precisa pagar imposto, ela já sabe disso, ela pratica uma conduta em desacordo com a lei. E aí procura apresentar justificativos. E é muito cuidado. Advogados precisam conhecer esse assunto de dissonância. Advogados não, juristas em geral, conhecer o assunto dissonância cognitiva e também mecanismos de defesa, principalmente promotor e juiz, pois conforme a pessoa apresenta o mecanismo de defesa, pode estar embutido, pode ser interpretada a dissonância cognitiva. Espera um pouquinho. Do jeito que ele apresentou esta possível justificativa, pode ser que ele esteja mentindo, e é possível. Então, a dissonância cognitiva pode levar a uma interpretação de mentira. Cuidado, que não quero dizer, afirmar que em todos os casos a pessoa esteja mentindo, mas é um forte indício. E aí, agora sim, dentro desse contexto, eu vou falar aqui sobre a técnica do interrogatório. Juristas do meu Brasil, varonil, como é importante entender a técnica do interrogatório. Embora eu esteja falando diretamente mais para juristas, esta técnica ela serve também para vários tipos de interrogatório, até mesmo entrevista em geral. Mas dê uma olhadinha no que eu vou falar aqui. Eu vou apresentar um contexto dentro da área jurídica, eu vou falar um pouquinho sobre leitura corporal, mas, repito, isso vale para várias áreas do saber. Vocês sabem, conhecem que em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas na corte fazem um juramento antes do seu depoimento de falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, e, muitas vezes, tem essa cena de jurar sobre a Bíblia. Às vezes, também, na esfera política, né, quando a pessoa vai assumir um cargo político, público, também faz esse juramento. E uma vez alguém falou assim para mim, professor Calazans, não quer dizer que a pessoa que venha a jurar sobre a Bíblia vai falar a verdade. Eu falei, quem disse que a estratégia é essa? Esta conduta de jurar sobre a Bíblia tem um apelo voltado na psicanálise, psicologia e neurociência incrível, formidável. Não se busca um compromisso da pessoa em falar a verdade. Na realidade, seria, sim, essa a intenção. Mas mais importante do que obrigar a pessoa a falar a verdade, tem uma abordagem psicanalítica aí por trás formidável. Eu vou explicar, eu gostaria que você entendesse quanto isso é importante dentro do nosso contexto do gatilho mental, que é o compromisso. Então, quando pede-se para uma pessoa jurar sobre a Bíblia, esta conduta está relacionada com o gatilho mental, tem uma relação do gatilho mental, do compromisso e coerência. Compromisso e coerência. Busca-se da pessoa que ela tenha um compromisso com a verdade e que ela seja coerente. Se ela vai ser ou não, é outro detalhe. Mas vamos lá. Presta atenção quanto isso aqui é importante. O que se busca é saber se a pessoa vai apresentar uma dissonância cognitiva. Então, vamos lá? A pessoa que vai depor, seja testemunha, réu, parte, seja lá o que for, jurou sobre a Bíblia, em termos de psicanálise, pode estar sendo criado na mente da pessoa o contexto, a abordagem de dissonância cognitiva. Inconscientemente, ela sabe que tem que falar a verdade, ok? Ela sabe que tem que falar a verdade. Se ela falar mentiras,
ou inverdades, haverá um desequilíbrio. Haverá uma incoerência. E essa incoerência, inconscientemente, vai ser apresentada através de palavras ou através da leitura corporal. Então, o jurista, o advogado, o delegado, o promotor, o juiz, conhecendo esse assunto, ele vai perceber que está havendo uma incoerência, um desequilíbrio. Porque, inconscientemente, a pessoa, publicamente, se comprometeu a falar a verdade. Caso ela não fale a verdade, de uma forma direta ou indireta, isso vai ser perceptível, desde que a pessoa conheça todo esse contexto. Isto que é interessante. Promete falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Então, ao invés, tem outra maneira de eu buscar o equilíbrio, né? Ou a dissonância cognitiva. Eu posso fazer esse gesto ou pedir para que a pessoa ela fale, como é o caso aqui da pergunta. Então, quando eu provoco uma resposta da pessoa e, repito, inconscientemente, essa pessoa ela se compromete a falar a verdade. Se ela vai falar ou não é outro assunto. Então, quando eu juro sobre a Bíblia, eu peço para a pessoa jurar sobre a Bíblia, ou quando eu peço para a pessoa falar a verdade, se ela não falar, haverá um desequilíbrio e você, interrogador, vai ter que perceber isso aí. Então, levar o seu interlocutor a responder sim. Tá? Aqui no caso de um réu, de uma testemunha, seja lá o que for. Em caso de comunicação, pode ser um aluno, pode ser um caso de vendas, pode ser um cliente, em outro contexto também outro interlocutor. Repito, eu estou indiretamente, o meu interlocutor nem conhece essa técnica, não conhece essa tática, mas quando eu faço com que ele se comprometa com a verdade, se comprometa com o sim, se houver uma discrepância, um desequilíbrio, esta discrepância, esse desequilíbrio vai ser, essa incoerência vai ser apresentada. Ok? Então, vamos lá, caminhando. Esta incoerência, essa discrepância, repito, pode ser apresentada através do mecanismo de defesa, palavras, frases justificativas incoerentes, como eu apresentei ali, ou através da leitura corporal ou da leitura facial. Tá? E eu gostaria de fazer um parênteses. Não essa palavra, né, essa expressão, leitura do cérebro, leitura corporal, na realidade não existe. O que existe é leitura da mente. Então, eu vou ler o que está se passando na mente do meu interlocutor. E o que está passando na mente do meu interlocutor não necessariamente vai ser representado pelas palavras. O corpo fala mais do que a boca. O corpo fala mais do que palavras. Então, vamos lá? Na realidade, leitura corporal não é a melhor expressão. Então, eu vou ler o que está se passando na mente através do corpo. Então, o corpo vai representar o que está na mente do meu interlocutor. Tá? Então, se o meu interlocutor está falando mentira, tá? Ele se comprometeu a falar verdade. E se ele fala mentira, então a mente dele fala a verdade. Ele está falando mentira, ele vai representar essa mentira, não por intermédio das palavras, mas os sinais faciais, alguns sinais da face, ou até mesmo das mãos, dos pés, das pernas e assim por diante. Tá? Mas por quê? Porque no início ele se comprometeu a falar a verdade. Se não há esse compromisso, provavelmente ele não se comprometendo, não haverá desequilíbrio, ele talvez ficaria mais tranquilo. Quando eu
peço dele a verdade, é que eu estou buscando, na realidade, na mente dele, a balança da justiça da verdade. Repito, se ele se comprometeu a falar a verdade, e se ele fala mentira, haverá um desequilíbrio, incoerência, e esse desequilíbrio tem o nome de dissonância cognitiva. Ou seja, aquilo que está na mente não está de acordo com o seu comportamento. Isso vai ser demonstrado através das palavras ou dos movimentos do corpo. Ok? Dissonância cognitiva entre boca, entre as palavras e o corpo. E pessoal, não tem como. O bom intérprete, ele vai identificar uma incoerência. Repito, às vezes, necessariamente não é mentira. Provavelmente, sim, grandes possibilidades de ser mentira. Nem sempre é mentira. Esse desconforto, a gente precisa trabalhar melhor com essa incoerência, com essa desconformidade. Normalmente é mentira. Mas o bom intérprete, a gente, no nosso curso de comunicação oratória, tem um módulo sobre leitura corporal e a gente vai ver que é fácil. Fácil não, mas é identificável por intermédio dos movimentos do corpo, sinais que o corpo dá, essa incoerência, essa dissonância entre corpo, ok? Então, no inconsciente, ele quer falar a verdade está latejando, mas, na realidade, a verdade não vem através das palavras, vem através do corpo e a gente identifica. O corpo vai identificar o que está passando na mente dele. Tá? A verdade, essa é uma abordagem dentro da psicanálise e também do subconsciente, tá bom? E a gente está encerrando esse assunto aqui, mas lembrando, tá? Lembrando que esse assunto ele é mais dedicado ali no nosso curso de comunicação não verbal. E agora eu vou fazer o link entre essa abordagem que eu acabei de fazer e o gatilho da dissonância, o gatilho do compromisso, né? O gatilho do compromisso e coerência. Aí eu vou explicar como é que esta abordagem, tendo como pano de fundo a psicanálise, a psicologia e também a neurociência, como que essa abordagem ela é feita dentro do gatilho muito, muito importante, que é o gatilho do compromisso e da coerência. Olha só que, vamos supor que eu esteja interessado em fazer uma propaganda, ou um trabalho, ou um serviço para ajudar crianças abandonadas, e eu tenho por objetivo arrecadar fundos. E eu posso provocar a dissonância cognitiva antes de eu fazer a proposta. Eu poderia chegar numa determinada instituição e pedir, você poderia me fornecer R$1 milhão, R$500 mil, R$20 mil, sei lá. Poderia chegar com esta pergunta, com esse pedido. Mas antes do pedido, eu posso provocar no meu interlocutor a dissonância cognitiva, caso haja. Então, caso haja a dissonância. Então, vamos lá. Você se importa com as crianças abandonadas? Quando eu falo isto, a resposta a uma pergunta dessa, na sua imensa maioria, é sim. Você pode fazer isso para uma instituição, ou você pode fazer isso para uma pessoa. Você se importa? Claro, claro que eu me importo. Então, vamos lá? Aqui eu estou buscando o sim. Se nós trabalharmos na busca de um sim, é um bom ponto de partida. E aí você pergunta, o que você tem feito por elas? Pronto. Se a pessoa não está fazendo nada ou nunca fez nada, ela entra em dissonância cognitiva. Espera um pouquinho. Eu acabei de responder que eu me importo com as crianças abandonadas, mas eu não estou fazendo nada. Então, eu acabei de provocar um desequilíbrio, uma dissonância cognitiva entre aquilo que ela crê,
entre os seus valores e a sua conduta. Espera um pouquinho. Como é que eu posso me importar com as crianças se eu não faço ou nunca fiz nada? Tá? Então, vamos lá? Com esta pergunta, eu provoquei uma dissonância cognitiva. Lembrando que as pessoas normalmente vão buscar um equilíbrio, um conforto entre o que ela acredita e o que ela faz. Então, nesse caso, se eu provoquei uma dissonância cognitiva, ou não provoquei, na verdade, eu não provoquei nada, mas eu identifiquei, fiz com que a pessoa se conscientizasse, ela vai buscar um equilíbrio entre aquilo, né, entre aquilo que ela crê e aquilo que ela faz. E aí você pode vir com a pergunta, vai contribuir com quanto? Tá? Então, a possibilidade da pessoa contribuir é muito maior do que se eu, antes de apresentar a dissonância cognitiva, chegasse pedindo um valor. Olha, eu tenho aqui um assunto a ser tratado, eu tenho um problema a ser tratado, que é a contribuição, que é um trabalho de assessoria, de ajuda à criança abandonada. Você poderia contribuir com quanto? É uma abordagem louvável, mas essa abordagem não é tão persuasiva quanto essa abordagem que eu estou fazendo aqui. Provoquei a dissonância, não provoquei a dissonância. E identifiquei, eu fiz com que o meu interlocutor identificasse. Então, não é assim, você nunca contribuiu, você já contribuiu. Não, nós não podemos acusar, nós precisamos levar a uma ação reflexiva, ou seja, ele, interlocutor, é que tem que refletir sobre a sua crença e sobre o seu comportamento e a sua conduta. Tá? Então, a abordagem do compromisso e coerência é exatamente isso. Eu creio, mas eu não estou. A minha conduta é incoerente com aquilo que eu estou falando. Levar seu interlocutor a entender que ele vive uma dissonância cognitiva. Pronto. Não precisa julgar, cobrar, apenas levá-lo à reflexão. Levar seu interlocutor a apontar a incoerência. Então, ele tem que entender que ele está num estado de incoerência. Repito, quando nós cobramos, quando nós acusamos, normalmente uma rejeição. Lembra que um dos gatilhos que nós falamos lá é o rapport, já estudamos rapport. O que é rapport? Rapport é aproximação, rapport é interação, rapport é conexão. E se eu trabalho com acusação, não haverá interação, não haverá rapport nem conexão. Então, vamos lá? A melhor correção é aquela em que o próprio interlocutor venha a refletir sobre as suas condutas e sua crença. Muito cuidado com esse detalhe. E aí, sim, levar seu interlocutor a sair da dissonância. Então, ele foi levado a crer, a entender que ele vive uma dissonância, um desequilíbrio entre o que ele pensa e o que ele faz. E aí você pode vir com uma abordagem para que ele saia. Então, vai contribuir com quanto? Você crê, você acredita que as crianças abandonadas precisam ser ajudadas, tá? Então, e não faz nada para isto, ok? Então, agora você vai contribuir com quanto? É claro que eu estou fazendo uma abordagem, essa abordagem precisa ser mais tranquila, mais bem flexível, para não levá-lo à acusação. Mas quando nós pedimos para que ele contribua, nós temos que fazer com que ele identificou a dissonância, agora ele saia. Ele se comprometa para que ele seja coerente com a sua fala e o seu comportamento. Levar seu interlocutor a responder sim. Tá? Isso é muito importante. Na pergunta, primeiro pede, levar para ele falar, responder sim. Você se preocupa com as crianças? Sim. Você promete falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Você se compromete perante a Bíblia falar a verdade? Sim. Tá? Então, ele teve uma resposta.
Para que a gente, se não houver dissonância, se não houver incoerência, não haverá desconforto, não haverá tensão, não haverá ansiedade. Havendo desconforto, nós vamos perceber ansiedade, tensão e incoerência. Levar seu interlocutor a se comprometer. Então, ele precisa eu prometo falar a verdade. Tá? Eu prometo falar a verdade. Eu prometo, perante a Bíblia, falar a verdade. Na realidade, repito, se ele vai falar a verdade ou não, é outro assunto. Mas se ele não falar, especialistas em leitura corporal, psicanálise, vai conseguir facilmente identificar. E para quem fizer, para quem faz o nosso curso de comunicação oratória, a gente vê que esses sinais verbais ou sinais do movimento do corpo são bem claros, não deixam dúvidas. E o compromisso público é melhor do que o compromisso pessoal. Se eu estou aqui com o João da Silva, você se compromete comigo a participar de um evento para ajudar aí as pessoas pobres? Ah, me comprometo. Mas se o João da Silva se comprometer publicamente, esse compromisso se torna mais forte. Então, tá? Seria interessante buscar um compromisso público. Isso aqui é muito comum entre os políticos, em campanhas políticas, a gente vê isto, as pessoas se comprometendo, ou entrevistas, debates, né, onde o mediador faz, às vezes, pergunta: o senhor se compromete como em relação à segurança? O senhor se compromete como em relação à saúde? E muitas vezes eles apresentam um projeto, um plano de governo, e esse plano de governo nada mais do que é um compromisso público. E depois, ele sendo eleito, haverá uma cobrança, né, em relação àquilo que ele se comprometeu e aquilo que ele está fazendo. E a gente vê que, na política, essa cobrança ela é enfática, podendo trazer prejuízo para outros momentos desse político, outras campanhas futuras e assim por diante. Compromisso público tem mais força. Fazer seu interlocutor a se comprometer. Isto é importante. Lembrando, tá? Lembrando, no aspecto político, isso aqui é, sim, muito importante. Tá? Fazer seu interlocutor se comprometer por e-mail, carta, declaração. Eu vou mandar um e-mail para um cliente, vou mandar um e-mail para o meu interlocutor e posso começar já com uma pergunta para buscar dele o sim. Ainda que esse sim, essa resposta não seja pública, é possível que ele internamente, subconscientemente e inconscientemente, ele busque um compromisso particular, personalíssimo, e ele vai buscar, né, no futuro esse equilíbrio. Você acredita que se você aprender inglês, você vai ter uma carreira profissional muito melhor do que você tem hoje? Sim, acredito nisso. Às vezes ele nem responde para você, mas responde para ele mesmo. E por que você não está estudando inglês? Opa, ele vai ficar inculcado. Pode ser que de imediato ele não estude inglês, não faça o curso, não se matricule, mas essa dissonância você já provocou na cabecinha dele. E aí, quem sabe mais para frente, ele vai buscar esse equilíbrio. Um momento ou outro, se ele não buscar esse equilíbrio, ele vai ficar inquieto. Buscar a inquietação do seu cliente é muito bom. Tá? Faça seu interlocutor se comprometer. Aí eu tenho muito cuidado, eu tenho falado muito sobre isso no nosso curso, no nosso módulo de princípios e fundamentos da comunicação. Deixo bem claro que a nossa comunicação não pode ser coação e nem manipulação. Tem que ser persuasão. Então, eu não posso forçar e nem manipular o meu interlocutor a agir. Ele vai ter que ser persuadido. Ora, você acredita que se você souber inglês, você vai ter uma carreira bem melhor? Sim. E por que não está fazendo? Então, eu tenho que persuadir. Não posso forçar e nem manipular.
Tá? Muito cuidado. Essa dissonância cognitiva, quando eu falo da dissonância cognitiva, identificar, fazer com que o seu interlocutor identifique a incoerência, é tudo dentro de uma ética, tudo dentro de uma honestidade, dentro dos princípios da persuasão, jamais da coação e jamais da manipulação. E você falei, onde? Aí fica para você. Onde dentro do pitch, onde dentro do AIDA, você colocaria despertaria esse gatilho do compromisso e coerência. Eu dou como sugestão o A, de atenção. Tá bom? Então, para quem não está fazendo o curso de pitch, ou curso de copywriting, quem está fazendo esse curso de gatilhos de uma forma autônoma, lembrando que em princípios e fundamentos da comunicação eu tenho lá aulas onde eu explico o que é o pitch e o que é o AIDA. Então, onde eu colocaria esse gatilho? Eu colocaria dentro do A de atenção, embora possa ser colocado em outros momentos também. Tá bom? Fica aí a sugestão. E assim nós acabamos a aula de hoje. Lembrando que no nosso site você tem mais esclarecimentos sobre esse gatilho e outros gatilhos e outros cursos. Nosso canal do YouTube também, nós temos ali vários vídeos sobre esse tema. E faça o 3Cs. Compartilhe, curta aí, comente e faça a sua inscrição e ative o sininho para receber novas notificações, ok? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.